Você sabia que uma igreja desorganizada corre muitos riscos e que os seus administradores podem ser responsabilizados civilmente e até criminalmente? Eu vou falar com você um pouco sobre organização de igrejas e como todos esses riscos podem ser evitados. Uma igreja é uma organização religiosa, assim classificada pelo artigo 44, inciso 4 do novo Código Civil. E como organização religiosa, ela trabalha com recursos públicos, são recursos de pessoas de boa fé que estão depositando na igreja para que a igreja possa exercer a sua finalidade e cumprir a sua missão. E isso tem um caráter público, porque são recursos de terceiros que estão chegando para que se cumpra uma finalidade específica com caráter de publicidade. É muito importante entender isso porque uma igreja, por exemplo, ela não paga impostos, ela tem imunidade tributária garantida pela Constituição, o que aumenta sobre a igreja a responsabilidade de ter transparência, lisura em todas as suas operações, corroborando assim com a finalidade pública que ela tem. Eu vou destacar aqui 3 áreas em que a igreja precisa estar muito bem organizada. A primeira área é a área financeira. Depois a área contábil e também, não de menor importância, a área jurídica. Do ponto de vista financeiro, a igreja precisa se atentar a 2 coisas. Primeiro, ela tem que ter uma boa gestão financeira. A gestão financeira vai fazer com que ela administre bem os seus recursos, que ela tenha capacidade de pagamento, que ela dê conta de pagar, de arcar com os seus compromissos. A capacidade financeira vai fazer com que a igreja não suje o seu nome, não macule a sua imagem e ela sempre vai assumir compromissos de acordo com aquilo que ela está arrecadando. Isso é gestão financeira, mas além disso, também é necessário que a igreja se preocupe muito com a transparência de suas operações. A igreja precisa ter bons controles financeiros, bons relatórios gerenciais, para que ela esteja apta para prestar contas sempre que for requerido. Veja só, a igreja ela precisa não apenas ser honesta e ser proba com aquilo que ela está fazendo, ela precisa provar que isso tudo foi feito. Eu sou contador, advogado, pastor e também consultor de muitas igrejas. E nós temos visto na prática igrejas com problemas não porque são desonestas ou infiéis, mas porque foram em algum momento negligentes quanto aos registros financeiros. Com tantas perseguições, provações, problemas e acusações que as igrejas têm enfrentado hoje, não basta apenas a pessoa dizer, o líder dizer, olha, nós somos honestos, nós somos sinceros e fiéis. É necessário provar a fidelidade, provar a honestidade. É necessário estar apto para prestar contas sempre que for solicitado. Por isso não é admissível nenhum tipo de negligência no que diz respeito a ter bons controles financeiros. A igreja tem que estar preparada, de preferência com um bom sistema financeiro, que dê transparência, organização, que seja na web, que seja em nuvem ou que seja de outra forma, mas que esteja tudo devidamente organizado. Uma outra área muito importante é a área contábil, porque é lá que tudo será aprovado. A igreja ela precisa ter documentos idôneos contabilmente, ela precisa recolher os seus encargos sociais, ela precisa cumprir com todas as obrigações acessórias impostas pela legislação. Tudo aquilo que a Receita Federal impuser como norma obrigatória para ser cumprida por uma igreja, ela precisa cumprir e para isso você precisa de uma boa contabilidade. Se uma igreja, porventura, for demandada em juízo, se ela tiver que provar alguma coisa, ela vai provar isso com documentos contábeis, ela vai provar isso com livro-razão, diário, com balanços, balancetes, com aquilo que é aceito pela justiça. Eu já vi diretorias de igrejas sendo destituídas pela justiça porque eles não tinham um bom controle, uma boa organização e um bom registro daquilo que estavam fazendo. A gestão fica duvidosa, fica temerária, há risco de se configurar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. E isso muitas vezes não é por desonestidade, é realmente por negligência, por pequenas falhas, por falta de hábito realmente de fazer o controle como deve ser feito. A contabilidade da igreja tem que estar impecável para que ela tenha todo o respaldo necessário se um dia precisar se defender na justiça diante de qualquer situação adversa que hoje ela pode nem imaginar, mas um dia ela pode sofrer, ela pode passar por isso. A outra área muito importante é a área jurídica. A área jurídica da igreja não pode ser omitida, ela tem que ser muito bem estruturada e muito bem organizada. Basicamente, a área jurídica ela está centrada dentro das atas e dentro do estatuto da igreja. Em primeiro lugar, o estatuto da igreja eles tem que estar bem elaborado, de acordo com o artigo 46 e 54 do novo Código Civil. Ali tem todos os pré-requisitos de que uma igreja, uma associação precisam ter para que o estatuto esteja totalmente de acordo com a lei. Em segundo lugar, o estatuto invariavelmente traz regras particulares daquela instituição.
Traz regras criadas a respeito da administração e da organização daquela igreja de forma específica. E isso não pode deixar de ser seguido. Muitas igrejas colocam regras no estatuto e depois não cumprem. Por exemplo, em muitos estatutos está previsto que a igreja tem que ter uma reunião por ano, uma Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia tem data para acontecer. Nessa Assembleia é necessário apresentar relatórios contábeis, é necessário ouvir o Conselho Fiscal, analisar o parecer do Conselho Fiscal, é necessário apresentar um relatório de administração. Existem regras específicas para instituição de diretores, datas de mandatos, de vencimento de mandatos, muitas coisas que são instituídas e que são esquecidas. E a igreja passa a ter uma grande omissão, uma lacuna do ponto de vista jurídico. Muitas vezes igrejas têm problema com divisões, com grupos e situações diversas. E tudo isso vai desencadear num ponto legal. Tudo isso vai desencadear no estatuto, em regras que foram criadas que muitas vezes não foram observadas. Um outro ponto são as atas. As atas precisam estar bem redigidas, dentro de uma formalidade para ter respaldo legal. E tudo isso registrado em cartório tempestivamente. A igreja ela tem que se organizar juridicamente para que ela não seja surpreendida com alguma situação que possa fazer com que tudo se desmorone. Não cuidar da área jurídica da igreja é como construir um castelo na areia, como construir uma casa na areia. Aparentemente ela está ali, ela está estável, mas batendo o primeiro vento, chegando a primeira onda, em qualquer situação adversa, vai desabar, porque não tem uma estrutura firme, firmada, que garanta a sua existência. A existência da igreja, ela começa com o registro do seu estatuto. De fato, ela começa com a primeira reunião, mas a existência jurídica é com o registro do seu estatuto. E o estatuto vai dar vida para a igreja. As atas vão manter em dia tudo aquilo. E não pode haver nenhum tipo de negligência. Tudo que a igreja está fazendo, ela está fazendo em razão do membro. O membro é o centro de tudo, são as pessoas que formam a igreja. E esse membro precisa entender que essa igreja, financeiramente, ela está bem estruturada e bem controlada. Esse membro precisa saber que essa igreja, do ponto de vista contábil, não tem nenhuma brecha, ela tem uma contabilidade boa, ela tem uma contabilidade segura e que juridicamente ela está cumprindo todos os requisitos legais e necessários para garantir a sua existência sem nenhum problema. Se a igreja fizer isso, o membro vai perceber que na igreja tem transparência. Na igreja tem transparência, as coisas estão claras, estão bem definidas. Isso gera segurança e gera principalmente confiança. O que vai acontecer? A igreja vai estar bem estruturada, as pessoas vão estar satisfeitas, elas estarão sabendo que aquele recurso que elas estão empregando nos seus dízimos e nas suas ofertas estão sendo bem geridos e bem administrados. É muito importante essa prestação de contas, é muito importante essa informação para que todos possam ver e perceber o cumprimento da finalidade, o cumprimento do propósito. E hoje não é possível construir algo para acabar, para terminar. Uma igreja, quando ela começa para ter vida para sempre, para crescer, para estar cada vez maior. E muitas pessoas estão preocupadas em crescimento, mas um crescimento desorganizado. Isso, invariavelmente, vai acabar em ruína se não houver bons registros, bons controles e uma ótima atenção no que diz respeito à contabilidade, à parte financeira e à parte jurídica. Então é muito importante que você faça agora uma avaliação de como a sua igreja está e busque melhorar, busque aprimorar e busque a excelência na sua área financeira, na sua área contábil e na sua área jurídica. Para ajudar você nesse processo, eu preparei um e-book muito especial que você pode baixar aqui agora e ter mais informações e mais detalhes a respeito da organização da sua igreja. Que Deus te abençoe.